間です。ただし全ての種族の頂点に立つものでもある。私が7つの大罪、傲慢の罪、ライオン神エスカノール様だ。それがこの私、傲慢の罪、ライオン神のエスカノール。Fala rapaziada, como vocês estão nessa finaleira de ano, tudo bem? Hora aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring do canal, e hoje a gente vai bater um papo e montar a famosa build do Escanor, uma build muito divertida e estilosa, bem tanque e com muito dano, beleza? Esse vídeo é mais voltado pra galera veterana. Se você é totalmente iniciante, você consegue montar a build usando o Guia Iniciante do Deus do Fogo, tá? É basicamente o mesmo início e você consegue progredir e montar essa build aqui usando aquele guia, beleza? Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal ou já confere se está inscrito. O seu apoio é muito importante, o canal cresceu bastante nesse último ano, foi um ano muito bom pra gente e ano que vem a gente vem com bastante novidade, beleza? Mais uma vez, brigadão por todo o apoio, boas festas, bom fim de ano e vamos pro vídeo. Um detalhe importante, rapaziada, no final do vídeo eu mostro como vocês podem mudar a aparência do personagem para deixar o mais parecido com o Escanor, fechou? Então sem mais delongas, já começamos com os status. A classe mais indicada para começar com a build é o Profeta. Ele já começa com fé, força e dex alta, atributos muito importantes e essenciais para a build. Como de costume, a priori os status estão setados para o level 150, primeira jornada, e na sequência eu trago os status level 200+, segunda jornada e em diante.
Então, no level 150, elevamos vitalidade até 50, para alcançar o cap médio nesse atributo e ganhar uma quantidade muito grande de HP, ficando com 1700 de base. Como o foco é deixar o personagem mais tanque, 50 é o suficiente de primeira jornada, mas caso queira, 60 pontos é um spot muito bom. 20 de mente de começo, isso nos deixará com 121 de mana, e como os encantamentos e habilidades da arma gastarão um pouco de mana, 20 pontos é o mínimo recomendado de começo. 30 de fortitude é obrigatório na build para ficarmos com quase 80 de carga de equipamento e conseguir equipar todo o set sem ficar com rolamento pesado. Ademais, precisamos de bastante estamina para spamar a skill da arma e não precisar descansar o tempo todo. 24 de força, que é o requisito mínimo para conseguir equipar o grande machado que será usado na build, e por fim levamos fé até 80. Esse é o atributo principal da build, que aumentará diretamente o dano da arma e dos encantamentos. Com essa quantidade de pontos, alcançamos um pico de poder muito alto e chegamos no maior scale da arma nesse atributo. Já no level 200, segunda jornada em diante, ou caso tenha mais pontos para gastar, subimos a vitalidade até 60, para ficar com 1900 de HP e deixar o personagem bem parrudo. 30 de mente para ficar com muita mana e não precisar potar o tempo todo, e 40 de fortitude. Essa quantidade não é totalmente obrigatória, mas aumenta bastante a qualidade de vida da build. Com esses pontos, a build já fica bem clean e redondinha, depois é só buscar mais dano. E como o skill secundário da arma será força, começamos a levar esse atributo buscando alcançar o cap máximo. Então no level 200, ficamos com 42 de força e no level 238 é quando conseguimos elevar força até 80 e gerar o maior pico de poder da build, e é nesse momento que você ativa o modo The One e o personagem fica assustador de forte. Vale ressaltar, rapaziada, que dá pra fazer essa build voltada para uma versão full força, com afinidade pesada e usando o encantamento da chama de sangue, mas aqui eu optei em deixar o cosplay mais fiel. Caso queira fazer a versão de força, é só trocar os pontos de fé por força. Estados expostos, partimos para as armas. Buscando manter o cosplay em dia, iremos usar o grande machado do Gárgula. Essa é a arma que chega mais próximo do machado do Escanor e você consegue adquiri-la mais mid-game, matando o Gárgula em platô altos. Por padrão, ela escala com força, porém, como usaremos ela com a afinidade da arte da chama, ela ficará com 1.03 de skill em fé e 0.45 de skill em força, números muito bons. O bacana é que esse machado aceita diversas cinzas de guerra, mas eu separei 3 que julgo as melhores e mais viáveis. Dessa maneira, você pode escolher a que mais lhe agradar. A primeira da lista é bem simples, você pega bem cedo no game, chamado de corte giratório. Quando usada, essa skill faz com que o personagem gire 3 vezes acertando os inimigos em volta. Ela custa aproximadamente 18 de mana e causa 33 de dano à postura. Muito boa no mundo aberto, contra vários inimigos e também contra bosses. Na sequência, temos a Dança das Espadas, outra skill que pode ser adquirida bem cedo no game e quando usada faz com que o personagem curte a distância e realize 3 cortes em sequência à frente. Ela custa 6 de mana por hit e causará 27 de dano à postura, caso a gente acerte os 3 hits. E como terceira opção, e a mais recomendada, temos a famosa e já reconhecida Garra do Leão. Essa skill é simplesmente insana e não tinha como deixar de fora. Custando 20 de mana, quando usada faz o nosso personagem virar um mortal pra frente e descer rasgando com o machado, aplicando um dano muito alto, além de causar 33 de dano à postura, muito boa mesmo. O grande ponto forte dessa skill é que ela é rápida, o que nos permite usar o tempo todo e quebrar a postura dos bosses com mais frequência, e isso somado ao dano e ao próprio nome, Garra de Leão, a torna a melhor escolha para usar na build. Dentre as 3, a que eu particularmente mais gosto é a Garra de Leão, mas escolham a que mais encaixa com seu estilo de jogo. Agora, como o foco é também usar os encantamentos de fogo, na mão secundária, mão esquerda, iremos equipar o Selo do Gigante. Ele é de longe a melhor opção para encaixar na build, visto que possui um scale muito bom em fé, 2.31, além disso possui uma passiva que aumenta em 20% o dano dos encantamentos de fogo e dos encantamentos do gigante, e como faremos uso dessas habilidades, é esse selo que queremos. Relembro que a afinidade do grande machado nessa versão será a arte da chama, ela fará com que o machado passe a escalar com fé, além de adicionar dano de fogo também.
Armas escolhidas, migramos para os encantamentos. Não vou entrar em detalhes de cada um para não prolongar o vídeo, mas caso queiram saber os detalhes específicos de cada encantamento de fogo, recomendo assistirem o vídeo do Deus do Fogo. Lá a gente bate esse papo mais aprofundado. No setup, colocaremos o voto dourado para aumentar em 15% o dano do personagem e negar 10% do dano recebido por 90 segundos. Um buff de aura excelente, e no buff de corpo usaremos o Chama Considera-me Força. Esse em específico aumenta em 20% o dano de fogo e o dano físico por 30 segundos, justamente o que precisamos. Caso queiram, podem trocar o Chama Considera-me Força pelo Uivo de Shabriri, outro buff de corpo, logo os dois não estacam, que aumenta em 25% o poder total do personagem, mas também aumenta em 30% o dano tomado por 40 segundos. É muito forte e no geral tem mais dano que o Chama Considera-me Força, mas eu só recomendo se você já estiver familiarizado com os bosses, visto que, durante 40 segundos, você tomará mais 30% de dano. Nos outros encantamentos, agora propriamente de dano, equipamos a Chama do Deus Caído, a skill mais bolada do Escanor com um dano muito bom em área e que possui um dano por segundo também. O único ponto negativo é que ela tem um cast moderado, então cuidado na hora de fazer uso dessa skill. Por conseguinte, equipamos O Grande Pira. Esse encantamento é usado de forma mais melee e ele está aqui por ter um cast extremamente rápido e causar um dano absurdo, então contra bosses muito agressivos ou móveis, esse encantamento consegue fazer um estrago. Já o encantamento que a Chama do Gigante te leve é a nossa principal ferramenta para causar dano à distância. Ela pega de muito longe e uma área bem grande também, além disso consegue causar um dano gigante se usado de forma carregada, essencial na build. E por último, temos Queime O Chama. Esse encantamento é extremamente forte, principalmente contra bosses grandes, visto que quando usado invoca diversos pilares de fogo, que causam dano em área, logo, quanto maior o boss, mais pilares acertarão e maior será o dano da skill. Por padrão, são esses que você vai querer usar, mas claro que vários outros podem ser equipados. Usem a criatividade. E para deixar a build ainda mais forte, não podemos deixar de fora os talismãs. As escolhas aqui serão bem óbvias. Os dois primeiros, equipamos o Fragmento do Alexander para causar mais 15% de dano nas cinzas de guerra das armas e o Escorpião de Fogo para aumentar o dano de fogo em 12%. No terceiro slot, visando aumentar o dano dos encantamentos, colocamos o Talismã de Tela do Bando. Ele aumentará em 8% o dano dos encantamentos equipados. O último é mais flexível e podemos mudar conforme a necessidade. De começo de game, com poucos pontos em fortitude, podemos equipar o Arsenal do Grande Jarro. Ele aumenta a nossa carga de equipamento em 19%. Ótima opção para equipar o set todo e não ficar com rolamento pesado. Depois, com mais pontos em fortitude, podemos trocar o Arsenal do Grande Jarro pelo Brasão de Dragão. Esse em específico diminui em 20% o dano físico recebido. Com ele, o personagem ficará bem mais tanque. E como terceira opção, que pode ser encaixada no quarto slot, temos o ícone de Godfrey. Esse talismã aumenta em 15% o dano de feitiços e encantamentos quando usados de forma carregada. E como várias das nossas skills de fogo podem ser usadas de forma carregada, esse talismã é bem bacana de se ter, pois aumentará diretamente o dano desses encantamentos. No que se refere ao set, para deixar a build ainda mais bolada, a melhor opção é o set do Sentinela da Tervory. É um set extremamente lindo e bolado, tem um brilho dourado incrível e que combina perfeitamente com cosplay. Ele possui uma defesa e equilíbrio extremamente alto, o que agrega muito para deixar o personagem no modo The One totalmente sangue no olho. Ao equipá-lo por inteiro, tirando o capacete, é claro, ficamos com 66 de equilíbrio, o que diminui a probabilidade de sermos interrompidos pelos hits dos bosses ao realizar um ataque ou usar uma skill. Mas, como nem tudo são flores, esse set é um pouco chatinho de conseguir, por isso deixarei um vídeo na descrição de como vocês podem pegá-lo mais fácil. E para deixar o personagem perfeitinho, vamos falar do Elixir. Aqui sem segredo, temos duas lágrimas que serão obrigatórias para a build rodar bem. A primeira é envolvida por chamas. Basicamente, ela aumenta em 20% o dano de fogo por 3 minutos, essencial de se ter. A segunda escolhida será a Rachada com Espinhos de Pedra, para aumentar em 30% o dano à postura dos bosses, muito boa para ficar realizando constantemente acertos críticos. E partindo para a reta final das explicações, vamos falar da rotação dos buffs. A primeira variante será usando o Chama Considera-me Força, então fica assim. Primeiro usamos o Voto Dourado, já que ele tem a maior duração de tempo, sempre será usado primeiro. Na sequência, usamos o Elixir e logo em seguida o Chama Considera-me Força. Lembrando que a Lágrima da Rachada com Espinhos de Pedra e o Chama duram 30 segundos, então quanto mais rápido você fizer a rotação, mais tempo terá para quebrar a postura dos bosses de maneira mais fácil.
A segunda variante é usando o Uivo de Shabriri. Então mantemos o voto dourado por primeiro, ele dura 80 segundos, e logo na sequência já usamos o Uivo de Shabriri, já que ele dura 40 segundos. Por fim, antes de entrar na luta contra o boss, você pode usar o Elixir e aproveitar ao máximo o bônus da rachada com espinhos de pedra, para quebrar mais de uma vez a postura do chefe. São rotações bem simples e tranquilas de realizar, e lembre-se que a prática leva à perfeição. Então, rapaziada, com a rotação dos buffs, eu declaro encerrado mais um guia do canal. Hoje papeamos e montamos a build do Escanor, um cosplay que ficou muito da hora, bem forte e muito divertido. Dá pra zerar alguém bem fácil e montar ela sem sofrer muito. Aconselho fortemente vocês a testarem. Abração forte do Hor, fiquem bem, boas festas de fim de ano, abracem a família, tire esse ar de arrogante e fala pros pais que você os ama. Entramos em hiato e voltamos ano que vem com muitas novidades. Fiquem agora com a personalização do Escanor. Beijo, beijo.